1 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler o verso 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestos nestes últimos tempos por amor de nós. Amém? Senhor, eu peço que o Senhor continue recebendo de nós o louvor, a adoração, que o Senhor continue, Senhor, recebendo de nós a reverência, que nós possamos estar agora mesmo, continuar agora mesmo conectados com o poder do seu coração, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor encontre espaço, terra fértil, para produzir vida sobre as nossas vidas, para a glória do seu santo nome. É o que eu te peço. Espírito Santo, nos ajude a pregar e nos ajude a entender, para o louvor e glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém e amém. Amém? O sangue, ele tem um poder muito grande, principalmente quando nós falamos no âmbito religioso. O sangue é algo que impacta as nossas vidas, porque nenhum ser humano após a criação pode viver sem esse fluido, né? Sem esse óleo, vamos colocar assim. Então o sangue é muito poderoso, o sangue é muito respeitado, o sangue é reverenciado, o sangue une pessoas, né? A expressão, né? Temos uma aliança de sangue, é o que une a gente. Você vê que é uma amizade muito firmada. A gente fala assim, a gente não é irmão de sangue, mas é irmão, né? Na amizade. Então o sangue ele une bastante, principalmente nesse estado de entendimento. Muitas pessoas fazem pactos de sangue. Tipo assim, eu derramo água, o pacto não tem tanto valor. Eu derramo cinza, o pacto não tem muito valor. Seja qualquer segmento religioso. Eu derramo óleo, o pacto não tem muito valor. Mas quando eu derramo sangue, sela o pacto. Até o diabo imitou a Deus nisso. As pessoas que se entregam ao diabo, eles fazem pacto de sangue, porque é o sangue que gera vida, que valida a própria vida. Então é algo muito além do que só um corpo. Por que ele entrega o dente, né? O fio de cabelo, como acontece? Mas não, a própria vida. Deus fala que o sangue é a vida. É tanto que ele nos proíbe comer o próprio sangue, porque declara a vida. A tradução fala assim: nós não comeremos carne sufocada, que no norte faz muito isso, que é você torcer a cabeça da galinha, né? E ali só depená-la para comer. Então o sangue está preso, está sufocado. Deus pede para cortar, liberar esse sangue, porque ela tinha uma vida. Então ele proíbe a gente fazer isso. Outro contexto também é comer o animal próprio vivo. Essa cultura ainda continua muito viva pelo oriental, e isso eles fazem muito com peixe. Ele vai lá, retira o peixe no restaurante, né, do aquário, o peixe que você escolhe, ele leva lá para dentro e mata na hora. Praticamente você está comendo uma carne viva, né? Então não deixa morrer ou abate para esfriar, para o sangue sair. Então já corta, já tira a pele, já faz o coxinho rapidinho e já entrega para quem tem que comer. Então o sangue é um poder muito grande. Então desde os tempos antigos, que isso tem poder e precisa voltar a ser revitalizado em nós, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a enfermidade, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os anjos. O sangue de Jesus é poderoso. Mas também devido ao sangue, toda a terra foi amaldiçoada. A Bíblia fala que Adão ele peca, ele é expulso agora do paraíso, expulso agora do jardim do Éden, e ele vai viver uma vida agora comum, uma vida agora decadente, uma vida agora limitada, essa vida que você vive. Só que naquela época tinha muito mais anos do que hoje. Então, depois que ele sai do jardim, nasce para eles, né, Caim, e Eva fica muito agradecida e fala assim: eu obtive vitória do Senhor, Ele me deu um varão, Ele me deu a responsabilidade agora de ser mãe, de criar alguém. E aí coloca o nome dele Caim, posteriormente vem Abel.
E em um determinado momento eles se sentem, Adão vai levantando essa cultura para eles, e eles sentem em trazer para o Senhor uma oferta. Caim, que mexia com o campo, mexia com a lavoura, ele entrega daquilo que ele entendeu que Deus se agradaria daquilo, que Deus receberia aquilo. Abel também, movido com esse tipo de sentimento, ele traz das primícias das ovelhas, os primeiros cordeirinhos que nasceu, porque ele era pastor de ovelha, e ele apresenta a oferta. E a Bíblia fala que Deus agora olha para a oferta de Abel e não olha para a oferta de Caim, ou em outras palavras, aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. Caim na hora fica triste. Sabe quando alguém está na expectativa e aí não acontece e você vê a pessoa moribunda? Tipo assim, ele, sei lá, acreditou em uma coisa, colocou muita expectativa e chega lá, não, aquela musiquinha bem deprimente, que você não conseguiu, ia ganhar o prêmio, aí voltou todo cabisbaixo, que caramba. Então Caim fez isso. Caim, na hora que Deus, ele viu que a oferta de Caim foi mais agradável, foi aceita, foi louvável, então o semblante de Caim descai na hora. Deus, com toda a ternura, com todo o cuidado, fala assim: Caim, se você não procederes bem, você não vai ser aceito. Deus orientando, guiando o coração dele como se portar. Ele fala: o pecado ele jaz à porta de qualquer pessoa, cumpre você dominá-lo. Nós não estamos isentos disso. Ele falou: olha, o pecado infelizmente está sobre a tua vida, mas você tem o poder de dominá-lo. Mas mesmo assim o conselho do Senhor não foi suficiente para Caim. Dias depois Caim chama o seu irmão e fala assim: vamos ali no campo comigo. E Abel, todo cheio de ternura, ele fala: vamos. A Bíblia fala em Gênesis que Caim se levanta contra Abel. Talvez eles entraram em discussão, Poxa, por causa da tua oferta, Deus não aceitou a minha. Você é muito exibido. Sabe aquela briguinha de irmão? Você é exibido. Você quer atenção só para você. Você agora quer usufruir de tudo. Eu sou mais velho. E aí talvez no calor, eu estou falando com o meu pastor Nando, conjecturando. Quando ele fala assim: vou conjecturar aqui. Então pensando nisso, não está explícito, mas pensando nessa discussão, e aí ele vai lembrando que Deus não aceitou a oferta dele, que talvez Deus nunca mais aceitaria a oferta, talvez ele ficou tão frustrado que não construiu no coração dele agora uma coragem de falar assim: não, eu errei agora, mas eu vou acertar. Talvez ele na conversa até quis saber o que Abel fez, para que Deus olhasse, porque Deus olhou para uma oferta e para outra não. Não foi que ele mediu: olha, aqui você recebeu 10, aqui você recebeu 7. Não, olha, está tudo bonito, mas aquela maçã que você me trouxe, nossa, ela estava meia amassada. Não aceitou. E talvez nesse não aceitou, talvez entra também um sentimento um pouco mais forte: rejeita. Teu coração ainda não está pronto para me entregar algo que eu quero receber. Você não pode entregar o que você quer, você tem que saber o que Deus ama para que você entregue. Porque você mesmo é exigente. Se no dia do teu aniversário eu te der uma roupa mofada, rasgada, a primeira coisa que você faz, talvez você, por respeito, na hora você não me insulte, porque foi um insulto para você. Aí você olha aquela roupa, deixa ela ainda embalada naquele saco de presente e depois joga no lixo, porque você não vai aceitar uma roupa mofada, rasgada, porque o teu crivo, o teu critério é muito aguçado, então você não vai aceitar uma roupa assim, porque você é exigente. Talvez até mesmo o meu gosto, que não é parecido com o seu, te dê, nesse critério: não, o pastor tem mau gosto, eu não vou usar isso aqui não. Aí eu vou ver um presente que nunca eu vou ver na vida.
Porque eu vi uma vez e depois eu não vou ver você, né? Porque não foi do teu gosto. Por que eu tenho que entregar algo para Deus sem saber do que Ele gosta? Mas esse não é o assunto, mas é um assunto bom para você conversar também, né? Entregar algo para alguém sem saber o gosto dele. Então eu vou fazer algo muito superficial. Você já viu quando alguém quer surpreender alguém e quer presentear e começa a pesquisar do que ele gosta, do que ela gosta? Do que ele gosta? Isso geralmente acontece no namoro, né? Aí a mocinha toda empolgadinha vai lá para a mãe do mocinho, o que ele gosta? Aí a mãe fala assim, ele gosta de bolo de chocolate. Aí você vai lá no Planeta Doce, sei lá, na bolalaria da vida, faz um bolo de chocolate. Aí o mocinho vai lá e fala para a sogrinha lá, sogrinha, o que ela gosta? Ah não, ela gosta de sapato caro. Você vai saber do que gosta. Quando você entregar o presente, a pessoa fala, nossa, você lembrou de mim, você trouxe o que eu gosto. E aí o laço vai ser muito mais íntimo. Agora não, lembrei de você, toma aqui. Aí a pessoa nem gosta de flor. Primeira oportunidade que tem, joga aquela flor cara dentro do lixo. Não gosta de bombom. Aí a pessoa é alérgica, não tem intolerância, né, à lactose, qualquer outra coisa. Aí você vai dar algo que ela vai comer, vai matar ela, vai encher ela de alergia. Então você tem que saber o que Deus gosta para você entregar a Ele o melhor. E a Bíblia fala que Caim se levanta e mata Abel. Daqui a pouco Caim talvez esconde o corpo, né? Eu entendo assim, Caim esconde o corpo para que o pai não pudesse ver, porque para que a mãe não pudesse ver. A Bíblia não fala que Adão e Eva fizeram no sepultamento de Abel. Depois disso não fala nada sobre Abel. Daqui a pouco Caim está lá lavrando a terra, né, com a enxadinha, praque. Daqui a pouco ele vê o Senhor e o Senhor fala assim, Caim, cadê o teu irmão Abel? E Caim já cheio de egoísmo, de mágoa, cheio de malignidade dentro dele, ele fala, acaso eu sou o guardador, tutor do meu irmão? Mais ou menos assim, se o Senhor é conhecedor de tudo, quem tem que saber é o Senhor, não sou eu. Ele falou, poxa, Caim, sabe o que acontece? O sangue dele está clamando a mim desde a terra. O sangue de Abel caiu na terra, amaldiçoando a terra e liberando morte após ele. Porque como Deus diz assim para Adão, olha, se você comer da árvore da vida, você certamente vai morrer, mas olhando para o físico, eles não morreram por uma separação com Deus. Agora, o legado de Adão foi a própria morte. Então quando Caim derrama agora o sangue inocente de Abel, a própria terra clama por justiça, porque agora ela é amaldiçoada com morte, e a morte começa a reinar sobre a terra, porque até então ninguém tinha morrido ainda. E o primeiro homicídio foi muito violento, porque foi motivado pela inveja, foi motivado por coisa ruim. A terra agora começa a clamar por justiça. A terra agora começa a clamar para que alguém venha e vingue a própria terra. E isso é muito terrível, irmãos. Interessante que quando a gente começa a meditar nisso, a gente vê que não foi um anjo que chega para Deus e fala assim, ó, mataram Abel. Não foi Adão que chegou triste para Deus e falou bem assim, Senhor, o Senhor me abençoou com filhos, eu pensei que não ia ter mais vida, mas eu estou vendo que pode ter um pouco mais de vida ainda para viver, e agora eu estou aqui triste, lamentando a morte do meu filho, meu próprio filho matou o meu filho. Não, agora é a terra que foi tocada por um sangue inocente, que agora fica amaldiçoada. Paulo fala que, no entendimento de Paulo, que a terra ou o mundo jaz no maligno.
Em outras palavras, ele fala assim: o mundo está morto no maligno. O mundo está desprezado agora. Jesus chega um momento e fala isso: o príncipe deste mundo, ele cegou os olhos do vosso entendimento. Ele fala príncipe por quê? Ou a Bíblia fala príncipe por quê? Porque nunca foi e nunca vai ser rei. O império pode até querer disputar com o reino, mas a única coisa que vai encontrar é só derrota. Então essas coisas começaram a acontecer e os homens começaram a se perder, irmãos. Mas graças a Deus, que por causa de um homem, que no momento certo veio, fez com que isso agora se revertesse em poder, para que também o sangue de um homem tocasse a terra e liberasse vida agora para toda a terra. O livro de Hebreus conta com mais detalhes, principalmente a partir do capítulo 9, que nos tempos antigos, depois disso, depois que Israel sai do Egito oprimido, Deus começa a colocar leis para eles, e fala bem assim que eles agora, para poder chegar até Deus, eles precisavam vir por meio de sangue. Então você vai ver no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, mais propriamente dito, né? Não é que é Velho Testamento, como se fosse velho, né? Mas a Antiga Aliança e a Nova Aliança agora em Cristo. Então Deus agora, fazendo uma analogia, mostrando uma figura de linguagem para o povo, das coisas que vinham no futuro, ele falou bem assim: olha, eu quero que o sacerdote pegue um novilho, pegue um cordeiro, pegue um cabrito, e no tempo determinado vai sacrificar, e este sangue derramado vai ser aspergido sobre estas vidas, e este sangue inocente caindo no corpo dela vai cobrir os seus pecados. Então o povo de Israel veio com essa cultura de sacrifício. Então deveria ser um cordeiro, em alguns momentos de um ano, em outros momentos de 3 anos, imaculado, não um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha. Precisa desse cordeiro assim, ó, branquinho, bonitinho, saudável. Quando ia apresentar ao sacerdote o sacrifício, ele passava alguns dias com o sacerdote. Não era assim: eu cheguei com o meu cordeiro e sacrifico e ponto. Não, ele ia ver se ele estava mancando, se ele era cego, se ele era surdo, se ele tinha algum tipo de deficiência física, e ele ia passar por uma análise, por uma vistoria, para ver se ele era aprovado ou não para ser morto. Por isso que Jesus, ele passa de mão em mão, Pilatos, Caifás, Herodes, para ver se ele realmente tinha as qualidades para ser morto. Foi avaliado para ver se ele tinha as qualidades. E eles não tinham entendido, mas era a sombra da figura que tinha que vir. Então esse sangue que foi derramado e amaldiçoou a terra, ele tinha um poder de morte sobre todos os homens. Então veio Jesus, e João olha e vê isso, né? Ele fala assim: olha, eu não sou digno, está vindo um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E aí quando ele está batizando, falando de Jesus, no outro dia passa e entra na água e ele batiza. No outro dia posterior ele vê passando e fala: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira agora o pecado do mundo. Ele não só mais apaga, ele não só cobre, mas tira o pecado do mundo. Então quando Jesus ele entende isso, ele vai vivendo isso como Cordeiro, antes do sacrifício dele, ele vai para o Getsemane, né, ou Getsemane, né, que é prensa de moer, ou prensa de liberar azeite. Alguns falam que é jardim. Então quando fala jardim, a gente lembra de algo muito bonito, né? Jesus orando em um lugar cheio de rosas, Jesus orando em um lugar muito bonito. Não, o Getsemane, esse jardim deles era o pomar. Então era cheio de oliveiras, e o interessante é que embaixo do monte tinha uma prensa de moer. Um pouco à frente do Getsemane estava o templo erguido, e ele ali orando. E a Bíblia fala que a aflição foi tão grande que o seu suor começou a cair em gotas de sangue.
No momento que a gota do sangue do Senhor Jesus tocou na terra, a terra declarou justiça, e agora os homens podem ser salvos mediante ao sangue. Por um sangue que foi derramado inocente por uma violência maligna, agora por um sangue também todos os homens tinham condições de serem salvos. Interessante que Jesus sabia disso, e ele pega uma opressão muito grande. Quando a gente estuda a cultura de Israel, no Getsemane funcionava assim, são dezenas, hoje ainda tem pés de azeitona, e as pessoas cultivam ali, e tem pessoas que já têm o seu pomar próprio, e tem as pessoas que são coletivas, como se fosse a cooperativa. Então, no tempo certo, vai lá e vai extrair as azeitonas. E as azeitonas eram colocadas, ainda são dessa forma, colocadas em sacos, e elas são empilhadas, saco sobre saco, até formar um montão de todas as azeitonas que foram colhidas. Então essas azeitonas, de uma forma natural, elas começam a espremer, ou se comprimir uma na outra, tirando, extraindo o azeite, que é chamado primeiro azeite, que é chamado as primícias do azeite. Este azeite é o azeite que é liberado para o templo, para ser usado no templo, para acender somente a menorá. É o chamado azeite extra virgem, o azeite mais caro, o azeite cheio de propriedade, cheio de proteína, cheio de vida. Interessante que Jesus está ali recebendo no seu corpo todo o peso, e ele olhando para o templo, entregando agora a primícia para o próprio Deus. E é carne sobre carne, as azeitonas, um corpo sobre o outro corpo, quer dizer, um monte de corpo unido, esmagando um só corpo recebendo todo o peso dos demais corpos. Hebreus também fala, Paulo escreve que o sangue de Abel, que clamou por justiça, teve a sua história, mas o sangue agora superior cobre qualquer sangue que ainda clamava. O sangue de Jesus ainda é muito mais superior. E aí, depois que extrai o primeiro azeite, aí vai para a prensa. Essa prensa ali passa por cima dessas azeitonas e tira o segundo azeite, que é o azeite agora que eles são liberados para poder comer, o azeite que vai colocar agora na sopa, o azeite que vai colocar agora no pão, o azeite que vai colocar na carne, o azeite que vai comer. Jesus morre agora, ele fala assim: quem comer deste pão tem vida eterna. E ele começa a sofrer, ele começa a pesar, e as gotas de sangue descendo, porque quando as azeitonas eram espremidas, extraiu o azeite, então ele agora está sendo espremido e liberando o verdadeiro azeite que purifica a terra, que libera perdão para a terra, que santifica agora a terra. Depois desse processo, ainda coloca mais peso sobre a prensa, e é extraído o terceiro azeite. Esse azeite agora, que é extraído, é levado para alguns lugares onde vai ser utilizado de forma medicinal. É aquele azeite que vai ungir a ferida, é aquele azeite que vai untar, que vai liberar agora a cura sobre as pessoas. O Senhor fala que aquele que crê nele passa da morte para a vida, e todo o seu corpo agora é curado, todo o seu corpo agora é liberado vida. Tem um dos nomes de Deus chamado Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar-se a mim, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então é colocado mais peso sobre a prensa, e agora sai um terceiro tipo de azeite, que é para curar. E Jesus está aqui nessa noite, através do sangue dele, para curar as tuas emoções, curar os teus traumas, curar as tuas doenças, porque há poder no sangue de Jesus para isso. Perdão, passo em uma saliva agora.
O quarto azeite, ele é um pouco mais fraco, mas ainda com propriedades, e eles pegam esse azeite para poder fazer sabão, para poder fazer sabonete, para poder lavar a roupa. Jesus recebendo todo o peso do Getsemane na presa de morrer, porque esse é o nome, Getsemane. Por que Jesus não foi, sei lá, para as colinas, sei lá, do faraó? Por que Jesus não foi orar nos campos cheios de lírio, porque a glória do Senhor? Por que Jesus não foi orar numa parreira cheia de uva, e as flores das uvas exalam um perfume gostoso? Por que ele foi direto para um lugar chamado Getsemane? Um lugar onde ainda ia imprimir nele mais opressão, mais identidade. E ali nesse quarto tipo de azeite que é usado para fazer sabão, ele fala que ele é o lavandeiro que alveja qualquer roupa. O salmista fala bem assim: lava-me com o sopro, Salmo 51, verso 7, e eu vou ficar mais branco do que a neve. É o sangue derramado que faz isso. É este sangue que limpa a nossa vida de todo o pecado confessado e depois que ele estragou a nossa vida. Ele fala bem assim: eu lanço os seus pecados no mar do esquecimento e eu lavo. Sabe aquela roupa que está encardida? Sei lá, você suou bastante. Hoje não tem mais a técnica dos nossos ancestrais, que é a mulher pegar a roupa na mão e esfregar na mão. Não tem mais a técnica dos ancestrais. Se perdeu. Ainda tem no Nordeste pessoas ainda que não têm recurso, mas eu acredito que na tua casa tem uma máquina de lavar. Porque talvez tua esposa falou assim: eu não coloco a minha mão em roupa. Eu não vou perder meu tempo lavando roupa, me matar aqui, trabalhar, porque eu creio que a maioria das mulheres aqui trabalham. Uma pessoa falou assim: eu não lavo, mas ela veja ainda lavando as roupas mais finas, ela tem um cuidado de lavar. E aí pega aquela roupa manchada, você passa o sabão, e aí você vai esfregando, vai jogando água, vai esfregando. Aí daqui a pouco você tosse. As lavandeiras lá do norte, elas colocam uma crochinha na cabeça, uma baciona na cabeça e vai lá para o rio. Fui várias vezes com a irmã da Lani, com a Lani lavar. E aí coloca de molho, aí esfrega, ainda não contente, porque sabe que a sujeira vai ficar. Elas lavam perto de uma pedra, aí tosse ela e mete na pedra, pá! Aí sai o cardo de sujeira no meio da pedra, vai batendo para que aquela sujeira saia. E aí lava, enxágua e depois põe para quarar. Começa a colocar em cima de plantas lá. O calor do sol, o vento faz ela secar rapidinho. E aí quando eles dobram, chega em casa, passa a roupa e a pessoa veste como se ela nunca tivesse sido usada ou suja. É assim o Senhor, o sangue dele limpa as nossas vestes. E quando nós estamos perdoados, é como se nós nunca tivéssemos pecado na vida, porque o sangue de um contaminou a terra por justiça e clamor, mas o sangue do segundo homem, feito na terra, veio também para liberar poder e graça. Aleluia! O quinto azeite, não menos importante do que os outros, mas esse quinto azeite, depois de espremer tanto, depois de colocar muita pressão, ainda sai mais um pouquinho de azeite. E esse azeite agora é para ser comercializado como combustível, para iluminar, para colocar nas lamparinas. Então coloca lá no candeeiro, pega o chumacinho lá, né? E aí coloca o azeite dentro do candeeiro e taca fogo nele, e ele fica iluminando. A Bíblia fala que ele é a luz dos homens. Os homens estavam em grandes trevas, mas a luz de Deus veio tirar as trevas dos homens. Então ele agora traz essa opressão sobre a vida dele para imprimir a identidade, como o sangue dele tem poder, como o sangue dele expressa toda esta verdade, como o sangue dele expressa toda esta glória. E aí o escritor de Hebreus fala bem assim: se o sangue de bodes, de bois pôde fazer tanta coisa, mas pereceu, quanto mais agora o sangue de Jesus, nosso sumo sacerdote, pelo poder do Espírito Santo, fala muito mais de forma eterna.
Então o sangue de Jesus tem poder para lapidar o teu caráter. O sangue de Jesus tem poder para repreender os demônios na tua vida. O sangue de Jesus tem poder para te alimentar. O sangue de Jesus tem poder para trazer identidade a você. Tipificando o sangue dele, em Êxodo capítulo 12, Deus dá uma ordem para o povo de Israel, que é o poder da aspersão. Aqui ele tem o poder de ser derramado. Lucas 22, 20, ele fala assim: este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Esse sangue foi derramado, esse sangue foi gotejado. E aí ele fala bem assim, a Bíblia fala que tem um sangue que também foi aspergido. Fala: ó, hoje eu vou passar com o meu espírito de morte. Cara, esses dias eu meditando, estudando, e eu ouvi algo muito poderoso que, nossa, está latente no meu espírito. Quando eu estava estudando Marcos Teres, e aí tem um momento que ele fala lá alguma coisa sobre a luz, e eu tenho aqui o celular, e aí é uma meditação do que Jesus é para ele, e como que Jesus reflete a glória dele. E tem um momento que ele fala sobre a crucificação de Jesus e fala assim: como que a morte pode segurá-lo, sendo que a morte é uma de suas servas. Cara, eu tenho orado isso aqui no turno. Isso explodiu na minha mente. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Como que a morte pode segurá-lo, se a morte é uma de suas servas? Falei: bate. Bagulho, esse negócio. Por isso que Paulo depois escreve: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê a tua força? Não é que a morte fala assim: eu não tenho poder para te segurar. Nossa, você está sendo muito forte. Nossa, não é isso, irmãos. A morte não pode fazer nada com ele, porque a morte é serva, e servo não tem poder sobre o seu Senhor. É o Senhor que manda em tudo. Não é que ele foi lá e teve, né? A gente fala que, lógico, venceu a morte e tudo, mas venceu para nos mostrar que a obediência dele a Deus nos faz também obedecer a Deus. E se ele tem vida eterna, nós também teremos vida eterna. Mas é algo muito poderoso, e é verdade: a morte nada mais é do que uma das suas servas, a vida nada mais é do que uma das suas servas, a saúde nada mais é do que um dos seus servos, a doença nada mais é do que um dos seus servos. Satanás, em si, é o próprio servo de Deus. Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Tem um dia que Satanás chega numa Assembleia de Deus. Jó fala sobre isso. Deus fala bem assim: estamos aqui numa Assembleia. Tu vem da onde, Satanás? Ele fala de andar e passear pela terra. Aí ele dá testemunho de um homem na terra. Nessas suas andanças você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, honesto. Meu Jó, você tem visto meu Jó? Ele não tem visto, mas ele é bom porque você é bom com ele. Tira dele alguma coisa para você ver se ele vai blasfemar. Deus fala assim: pode tirar porque ele é meu. Por que Satanás não tirou antes? Por que Satanás não falou bem assim? Quando Deus perguntou: de onde você vem? Eu acabei de vir agora porque eu matei os filhos de Jó. Mas você vem agora: nossa, eu mandei uns inimigos lá, roubaram os jegue, a jumenta, os camelos. Ele era rico, era o mais novo, ficou pobre. Você pensa: não. Deus deu testemunho de um homem fiel. Satanás só faz o que Deus permite ele fazer. Na hora da aspersão, Êxodo no capítulo 12, ele fala assim: você vai matar um cordeiro de um ano, você vai deixar separado, ele ficou 14 dias para saber, para eles avaliarem se esse cordeiro era bom. Você vai juntar as famílias. Se a família for pequena, então ajunte com outra família, porque eu quero que você coma ele assado, vestido com a sua capa, calçado com os seus sapatos, com um cajado na mão, porque você vai começar a comer depressa, porque amanhã cedo é a tua libertação. Hoje eu vou passar para o meu espírito da morte. Aonde eu não encontrar algo, eu vou matar. E ele deu a orientação: você vai matar o cordeiro, e você vai pegar o sangue dele, vai colocar na bacia, vai comer os pães asmos, sem fermento. E aí você vai pegar esse sangue, você vai pegar o isopo, que é um galinho bem bonitinho, vai molhar e vai passar no umbral da porta este sangue.
Quando o meu espírito de morte passar, ele vai olhar o sangue, vai passar por cima dessa casa, porque essa casa está aspergida com sangue. O sangue do Cordeiro significa também a proteção da minha vida. Se você não utilizar o poder do sangue de Jesus, o diabo vai ter acesso constante, todas as vezes que ele quiser na sua vida. O povo entendeu, o povo obedeceu. Os egípcios não sabiam o que isso significava, e naquela noite, a partir da meia-noite, o anjo da morte passou, e a casa que ele não viu, o umbral molhado com o sangue do Cordeiro, ele entrou e matou o filho primeiro, ou o primogênito, ou o filho mais velho. O interessante é que o espírito de morte não só matou humanos, como também matou os primeiros filhos dos animais. O sangue de Jesus é tão poderoso que nos guarda, nos cobre, e nós desvalorizamos, deixamos de contemplar o sangue. E o interessante é que o primeiro texto que nós lemos fala que o sangue dele é conhecido antes da fundação do mundo. O sangue dele é respeitado, é reverenciado nos céus. Os céus já conheciam o poder do sangue. O sangue já clamava em funcionalidade para a terra: olha, vai vir uma maldição, mas vai vir um poder tão glorioso que quem acessar vai usufruir deste poder. Quando nós oramos pelo Eloá, nós oramos pelo poder do sangue. Quando nós oramos aqui pela Júlia agora para visitar aqui no hospital, nós oramos pelo poder do sangue. E o sangue tem poder para repreender a morte, porque a morte nada mais é do que uma das suas servas. E isso precisa ser funcional na sua vida. Interessante que quando Jesus ele desce do Getsemane, quando o corpo dele já está ensanguentado, ele ainda não tinha tomado nenhum bofetão, não tinha sido espancado, mas o corpo dele já estava ensanguentado. Então Judas o trai com um beijo, e aí os soldados já dão um tapa no rosto dele, já começa a bater, e aí na hora que cria a confusão, é nesse momento que Jesus começa a receber socos, que Pedro se levanta, e ele saca a espada e corta a orelha de Malta, porque eles viram Jesus apanhando sem motivo nenhum. Irmãos, não é murrinho, que tipo assim, vai deixar uma marca, e aí na hora do exame de corpo de delito, vai ser, não irmãos, eram murros desferidos com ódio, porque o diabo já tinha incorporado naqueles soldados. E quando o sangue tocou naqueles soldados, já estava dizendo que qualquer homem que estivesse fora da presença dele poderia ser salvo mediante o sangue. Então ele falou assim: ó, todo mundo que pega autoridade e não usa de forma, meu sangue também pode perdoá-lo. Quando ele vai descendo, que ele chega no Sinédrio, que aqueles homens veem ensanguentado, o sangue dele toca no chão do Sinédrio, na hora que ele está sendo acusado por algo que ele não fez. Então ele estava dizendo: os judeus também podem ser salvos mediante o sangue. Quando ele vai para Pilatos, quando ele vai para Caifás, ele está falando assim: ó, os políticos também podem ser salvos mediante o meu sangue. Por onde ele ia passando, que a gota de sangue caía, era num sistema, era numa área da sociedade que ele estava tocando. Quando aquele homem, que mesmo sem ser voluntário, pegou a cruz dele para caminhar, quando tocou no sangue, ele está falando assim: talvez um dia você não vai querer, mas quando você tiver contato com o meu sangue, você vai lutar por mim, você vai viver por mim. As pessoas que queriam ajudá-lo no meio do caminho, que queriam dar água, todas as pessoas, todos os homens que estavam ali na festa da Páscoa, médios, partos, toda a Mesopotâmia, toda a Ásia, Creta, tiveram acesso. Então os gentios tiveram acesso. Quando os romanos, batendo no corpo dele, estavam dizendo assim: todo petróleo pode ser salvo, gentio, você pode ser salvo mediante o sangue. Então é o sangue, é o selo, o sangue é a aliança, o sangue é o pacto que eu posso fazer com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e sem contato com o sangue de Jesus eu não posso vê-lo, eu não posso ser salvo. É por isso que o diabo, entendendo o poder do sangue, ele deturpa a verdade para que eu e você não valorize o sangue, para que eu e você não contemple o sangue. Teve a necessidade do sangue ser derramado, porque o sangue de um homem justo foi derramado e a terra clamava por justiça. É tipo assim, a terra clamando agora: Deus, meu Criador eterno, eu estou contaminado, eu vou continuar matando pessoas, por favor, resolva esse problema. E por alguns milênios de anos, né? Porque de Adão até a vinda de Jesus foi alguns milênios.
aproximadamente uns 4 a 5 mil, não, 4 a 5 mil não, 4 a 5 milênios, né? 4 a 5 mil anos, porque hoje nós entramos no ano 7.783, 87, então já tem 2 mil anos que Jesus veio, então seu ponto antes, então tem 5 mil anos mais ou menos, ou 5 milênios, onde o Senhor está dizendo: olha, o meu sangue é um pacto. Por que o diabo faz pacto de sangue com o homem? Eu não posso fazer um pacto de sangue com Deus mediante o sangue do Cordeiro. Dizer assim: eu tenho um compromisso de sangue com Jesus. Somente o sangue dele apaga, não somente cobre, mas apaga os meus pecados. Até quando, irmãos, nós viveremos como um aterro sanitário, acumulando lixo de pecado, sendo que temos sangue liberado, que foi moído, que foi esmagado para a minha vida? Por que não utilizar esse sangue em todas as esferas da sociedade? Ontem eu estava aqui orando, ontem nós estávamos aqui no sexto sábado, e teve um momento que eu estava falando assim: está uma disputa muito grande de direita e esquerda, muitos crentes idolatrando o Jair Messias, e muitos crentes demonizando também o Lula, mas não vejo a igreja orando pelo Lula. Quer dizer que o Jair Messias Bolsonaro é digno de oração, agora o Lula não é digno? Quer dizer que ele não pode ser salvo? Jesus, o sangue de Jesus também é para ele. E aí nós nos tornamos filhos das trevas dentro da igreja, porque nós não praticamos a justiça dele. Aí eu começo a pegar alguns vídeos, como eu já mostrei para algumas pessoas, pessoas fazendo pacto com ele, tudo bem, não tem problema, mas ele é um homem do qual Jesus também morreu na cruz. Ah, mas o título dele agora é ladrão, porque não acabou ainda o processo dele. Vai voltar, o processo dele vai voltar. Mas coloca ele como o L do L, né? O L do Lula e o L com A e tem outras coisas. Que os atos que cometeram, se foi para a justiça porque ele fez alguma coisa. Quem estava do lado dele? Era alguém com L também. Alguém com L não quis a vida eterna, alguém com L quis a vida eterna. Alguém com L falou bem assim: se você é filho de Deus, desça aí agora e eu vou crer e eu vou te seguir. Alguém com L falou assim para o outro com L: cala sua boca, L. Nós estamos aqui porque os nossos atos são dignos dessa cruz, mas esse homem é justo. Mestre, eu sou L, mas por favor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira pessoa a inaugurar o paraíso foi uma pessoa com L. Não estou estimulando a vontade de ninguém não, tá? Daqui a pouco falar: ele é L. Eu não oro nem pela direita e não oro pela esquerda. Vocês viram a minha oração aqui? Eu oro para que Deus encontre um coração dobrável que Ele possa usar para o governo dessa cidade, para o governo desse estado, para o governo desse país. Eu não quero homens, eu não aceito o governo de homens porque é precário. Eu quero o governo de Deus. Eu quero que Deus governe a minha vida, eu quero que Deus governe a minha casa, eu quero que Deus encontre homens para governar, e esses homens com o seu governo traz paz para a terra. Eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou extrema direita e não estou um pouco satânico. Eu sou um homem que quer viver na presença de Deus para liberar os decretos de Deus na terra. Porque maior do que o plenário é a igreja, maior do que a Câmara de Vereadores é a igreja. Lá eles fazem projetos perecíveis, aqui saem decretos eternos. É por isso que você é mais poderoso do que o presidente da República e você não sabe disso. Aí ficamos discutindo, disputando. O poder do sangue de Jesus, ele precisa ser contemplado. Eu preciso, irmãos, chegar aos pés da cruz, ver o sangue, até mesmo sentir o cheiro de ferro, que é o cheiro do sangue. Começar a pedir ao seu Senhor: deixa eu sentir o cheiro do sangue de Jesus, a ponto de me comover em enjoo, a ponto de saber que somente através desse sangue eu tenho vida eterna, porque foi o único sacrifício aceito por Deus para apagar
de uma vez por todas e para apagar a exigência de um Deus depois de um homem que corrompeu uma terra perfeita. Foi através desse sacrifício, foi através deste sangue. E ele fala: esse é o sangue que é derramado por vós, a nova aliança. Eu estou derramando. Ele falou isso, depois ele prova no Getsemane. E ele diz: olha, agora chegou a minha hora. Nós precisamos valorizar o que é santo, irmãos. Nós só ficamos atrás de bênção, atrás de resposta e perdemos a chance de glorificá-lo pelo sangue, de entender que o sangue dele é poderoso, de entender que o sangue dele, a ponto de falar assim: Senhor, faz sei lá, uma transfusão sanguínea, permita que o teu sangue corra também nas minhas veias, santidade e glória, para que eu possa viver de fato, de verdade, esse evangelho genuíno. O diabo está aí, irmãos, toda hora derramando sangue para amarrar a vida de pessoas. Quantas vezes você viu de animais mortos em encruzilhadas para amarrar a vida de pessoas? Tem pessoas que usam, né? É um pote que eles colocam lá chamado água de abô, e tem sangue podre lá dentro para amarrar, destruir a vida de pessoas. E nós temos um sangue, ele agora é invisível, mas tão real quanto a tua vida, e acessível para nós a entrarmos na presença de Deus. Hebreus capítulo 9, 10, 19 diante, ele fala assim que: entrai, pois, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo caminho, através do sangue de Jesus. Só podemos acessar o trono de Deus pelo sangue. O véu só foi rasgado por causa do sangue. A morte não tem poder sobre a vida de alguém por causa do sangue. A morte só vai obedecer quem está coberto com o sangue, porque a morte vai passar, porque é uma das suas servas, não é isso que fala também em Êxodo 12, o espírito de morte, o meu espírito, ele fala o meu espírito de morte, vai lá no Êxodo capítulo 12, vai passar. Quando vê o sangue, vai passar por cima. E se eu perder essa marca, eu vou ser tão desprezível quanto Caim. Se eu perder, se eu não valorizar essa marca, eu vou ser tão desprezível quanto um homem que viveu fugitivo de Deus. Que o sangue do Senhor Jesus possa ter brilho novamente nos nossos olhos. Que você possa dizer dentro da sua casa: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida dos meus filhos, né? Você que tem filho. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus parentes. Lendo um livro essa semana do Intercessor, e uma das frases que ele fala de oração antes de sair de casa, ele fala assim: Senhor, cubra-me com o sangue do Cordeiro. A gente sai, irmãos, correndo de casa, atrasados, cheio de pensamento. A maioria, talvez a grande maioria de nós aqui, nem ora quando sai de casa. Quanto mais pedir a guarda, é como se fosse natural. Não, ele tem obrigação de me guardar, é ele que é obrigado a me livrar. Não, irmãos, é uma consciência de proteção que tem que ser gerada em mim. Valorizar aquilo que é eterno, porque o sangue dele é conhecido antes da fundação do mundo. Se o céu valoriza, por que eu não valorizo? Se este sangue é conhecido antes mesmo que o mundo fosse formado, por que não valorizar? E ele falava bem assim: Senhor, blinda-me com o sangue de Jesus, e assim vou ficar invisível dos meus inimigos. Tanta gente, irmão, fazendo macumba para você porque tem inveja de você. Você sabia que o que vai nos proteger disso é um temor a Deus? Salmos 91 fala sobre isso. Nenhum encantamento vai valer, mas existe um princípio, que é no verso 6 em diante. Lá embaixo, mais embaixo, vai falar bem assim: porque quão encarecidamente me amou, então eu vou te livrar e vou te glorificar. Porque a gente só quer saber de ser livre. 10 vai cair ao meu lado, 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido. O espírito da morte que ao meio-dia que assola não vai vir sobre mim. Tem uma lista, eu fico bam, bam, bam. Mas existe um princípio para que isso aconteça: porque quão encarecidamente me amou. Por causa do seu amor, do seu entendimento, da sua consciência, eu vou te livrar e eu vou te proteger.
Está vendo que existe um segredo? Pessoas passando por crise no casamento, irmãos. Pessoas de inveja que pagou com sangue para que entidades malignas fossem te atentar e demônios dentro de casa de crente, porque não tem acesso no sangue. Jovens se perdendo na pornografia, se perdendo aí na sexualização, porque não tem a cobertura do sangue, se entregando para qualquer pessoa, para qualquer um. Porque pessoas fizeram um pacto de sangue para destruir. Eu mandei um vídeo para a Duda e para a Esther, eu ia colocar no grupo, mas eu achei, não. Mas uma pessoa militante de um segmento dizendo, não, nós não podemos deixar isso acontecer, que são pais que ensinam seus filhos os princípios cristãos. Não, nós não podemos deixar isso acontecer. E aí, irmão? E aí uma casa que não tem umbral da porta manchado de sangue, o espírito vai entrar lá dentro. Acorda, irmão. Uma vida financeira que não tem a blindagem do poder, o espírito migrador, destruidor, devorador, vai entrar. Acorda, irmão. Um ministério que não é blindado pelo sangue de Jesus vai morrer. Por isso que há entre vós muitos cansados, muitos doentes, muitos que dormem, por não discernir o corpo e não discernir o sangue. Um ministério caótico, um ministério ruim, decadente, porque não tem a blindagem do sangue, não discerne o poder do sangue, não avança. Avançar, irmãos, não é só ter igreja cheia, não. Daqui a pouco você está falando, pastor, mas a igreja está vazia. Mas eu tenho a blindagem do sangue. Eu sei qual é o meu talento. E é bem melhor você guardar poucas ovelhas do que muitas ovelhas, porque eu vou ter que prestar conta de todas. E às vezes eu tivesse 5.000 ovelhas, 5.000 pessoas não sabem nem o nome de quem é dizimista, quem é um pecante. A pessoa ainda fala bem assim, a igreja é tão cheia que as pessoas falam assim, não vou nem incomodar o pastor, porque tem um monte de problema, tal, mas não tem nem problema. Porque justamente a igreja é cheia, então ninguém nem posta perto dele. Agora imagine aí prestar conta de 5.000 almas. A igreja é cheia, muito bonito. Mas eu chamei para dar conta das ovelhas que me colocaram nas minhas mãos e não deixar perdê-las nenhuma delas. Se eu não tiver a blindagem do sangue, eu vou ser um pastor tão ruim quanto o próprio enviado de Satanás. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Eu queria orar junto com você agora. Nesse entendimento do poder do sangue, eu queria que você resgatasse isso. Eu quero orar junto com você, para a gente resgatar isso, dizer, Senhor, cubra-me com teu sangue. Lembra quando você estava num período de morte, você falou assim, Senhor, cubra-me com teu sangue, quando você estava muito, foi no início da conversão, que a gente via o sangue de Jesus, e falou, Senhor, blinda-me com teu sangue, esconda-me no teu sangue. Tem um monte de crente exposto ao diabo, porque não tem a blindagem. Certo dia, Geazi falou bem assim para Eliseu, nós vai morrer. O exército cercou todo o monte. Desculpa aí pelo erro português, né? Nós vai. Agora está sendo moda, né? Aí Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos deste rapaz, o cara que é blindado no sangue, cara. O exército lá embaixo, um monte de tocha, sabendo que ia pegar ele, porque ele estava se manifestando o poder de Deus. Aí ele fala assim, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Quando os olhos do Geazi abriu, ele viu uma comitiva de milhares e milhares de anjos, de carros de fogo. Ele falou assim, uau, quem é esse povinho armado diante dessa glória? E ele desceu no meio deles e levantou a mão e feriu eles de cegueira. Eles não viram que era o profeta. Chamou eles, falou assim, eu sei que vocês procuram, levou até diante do rei aqueles soldados. Quando você está blindado com sangue, nada pode te ver para te tirar da presença de Deus, porque você anda em autoridade, você anda em conformidade com o sangue,
você anda em posicionamento com o sangue. Então você não tem medo da morte, porque a morte nada mais é do que uma das suas servas. Você não tem mais medo de insultar, está me insultando. Não, eu sou protegido com o sangue, porque se insultaram o sangue dele, também vão me insultar. Se blasfemaram contra ele, também vai me blasfemar. Mas se também guardaram a palavra dele, vão guardar as minhas palavras do Evangelho. É o sangue que protege a tua casa, é o sangue que protege a tua família, é o sangue que protege os teus filhos. Talvez você não tenha orado com os teus filhos dizendo: Senhor, guarda com o teu sangue. Hoje eu estou mais desleixado e pedir perdão ao Senhor, mas era uma das orações que eu fazia com as minhas filhas. Senhor, guarda as minhas filhas com o teu sangue. Todas as vezes que eu saio, que eu vou viajar, principalmente por causa da igreja, que a minha família fica em casa, eu falo: Senhor, guarda a minha casa com o teu sangue. E eu preciso voltar a orar: Senhor, guarda minha esposa com o teu sangue. Guarda, sabe, o que eu tenho, porque se o sangue do Cordeiro não guardar, irmãos, nada vai poder fazer. Eu queria que você, em nome de Jesus, se apropriasse de graça deste sangue. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmão? É o sangue que vai falar assim: não, ele pertence a mim. Ele está comigo, o sangue dele, estou amarrado com ele pelo pacto de sangue. Ninguém quebra um pacto de sangue, ninguém pode quebrar um pacto de sangue. Estude sobre isso para você ver. Quando alguém faz um pacto de sangue, ninguém quebra. Um dos princípios que Deus fala sobre o casamento: o que Deus une jamais separa o homem. O que Deus une através do sangue do Cordeiro, ninguém pode separar. É um pacto. Talvez você ainda esteja vivendo sem um pacto com Deus. Talvez você ainda esteja vivendo de uma vida solta, uma vida ainda solta. Você faz o que você quer, quando você quer. Não, irmãos. Quem tem pacto tem obrigações. Quem tem pacto tem responsabilidades. Então eu queria orar com você com o peso desse entendimento.